dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estava presente, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espadas e porretes a prender-me como um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Pai, muito obrigado pela tua palavra que está em nossas vidas, pelo teu poder que está em nossos corações. Que o Senhor venha cada dia, Senhor, falar aos nossos corações, venha trazer a unção, Deus, para que possamos pregar a tua palavra, ensinar em teu nome, falar em teu nome, ó Deus, testemunhar em teu nome, viver, meu Pai, a plenitude do teu Espírito, viver, Senhor, a dependência do teu Evangelho. Assim eu oro nesse dia de hoje e te peço, Deus, a tua bênção sobre a tua igreja, o teu milagres, em nome de Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos podem dizer a glória? Então podeis tomar assentos, aleluia. E quantos estão alegres na presença do Senhor, dê uma salva de palmas bem alegre a Ele. Aleluia. Essas palmas foi para mim. Eu vou dar uma salva de palmas para Ele, bem alegre. Obrigado, Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, em nome de Jesus. Vamos estar ministrando aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra revelada. Eu creio que Deus vai te abençoar nesta noite. Conhecemos a história. Jesus, ao chegar aos 30 anos, inicia o seu ministério, passa pelas águas. Após ele passar pelas águas, ele é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás, e ali ele vence Satanás no deserto. E a Bíblia diz que Jesus, após voltar do deserto, ele se manifesta diante de todo o povo, lê as Escrituras e diz: é chegado o momento de se cumprir esta palavra, o qual Isaías havia pregado, que o Senhor veio para pôr em liberdade os que estavam em prisão, veio trazer salvação ao povo de Israel, veio trazer salvação para aqueles que criam. E quando nós olhamos para Mateus 10, nós estamos aqui lendo a escolha que Jesus fez aos 12 discípulos. E aqui nós vimos que Jesus chamou todos eles, e o Senhor não fez acepção. O Senhor os escolheu, chamou para a sua obra. Cada um deles tinha qualidades e características. Cada um deles eram úteis para a obra de Deus. Todos eles Deus tinha um propósito. E se nós acompanhando aqui a história, chega um momento na vida dos discípulos que Jesus, ele manda que cada um deles vá de 2 em 2 para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Claro que naquele tempo, curar e limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E ele fala: de graça recebeste e de graças dai. Quando nós pregamos o Evangelho, principalmente hoje, o propósito desse trabalho é: não desista do seu chamado,
não desista do propósito que Deus tem contigo. Quando você aceita Jesus e se alista no exército de Deus, há uma preparação. Há um tempo determinado para Deus moldar você para o ministério dele. E os discípulos caminharam durante 3 anos com Jesus para eles aprenderem a lidar com a oposição, com a humilhação, com a acepção de pessoas, o qual ele mesmo disse para a sua cidade, que o profeta não tem honra na sua casa. Ele foi diante dos grandes escribas, dos fariseus, daqueles que tinham conhecimento da lei, procuravam em todo momento acusá-lo, procuravam a todo momento encontrar um erro em Jesus. E Jesus ali estava preparando os seus discípulos para enfrentar os momentos difíceis, na sua alma, no seu espírito. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, você não vê ele para crer. Você crê e ele vai existir na sua vida. Diga aleluia. Porque o Senhor disse para os discípulos: ide e pregai o evangelho, falai no meu nome, dizei que o reino de Deus é chegado entre vós, cure os enfermos, expulse os demônios, limpai os leprosos, de graça recebeste, de graça vocês vão dar. Então o chamado que Deus deu para a igreja primitiva, para os discípulos, foi um chamado de disponibilidade, foi um chamado de decisão. Senhor, se o Senhor está me chamando para fazer a sua obra, se o Senhor está me chamando para fazer a sua vontade, então me capacita com o seu poder, me capacita com o seu chamado. Por quê? Porque eles haveriam de sofrer ameaças, eles haveriam de passar por constrangimentos. Aqui mesmo nós podemos observar no capítulo 10, versículo 26, diz assim, de Mateus: portanto não os temais, porque nada é encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O Senhor foi bem objetivo. Olha, vocês vão pegar o evangelho, vocês vão sofrer ameaças, vocês vão sofrer danos físicos. Versículo 28, aqui para fechar: não tem mais o que pode matar o corpo, mas que não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Há um preço a pagar, sim. Quando nós estamos fazendo a obra, o sacrifício que nós temos que dar para o Senhor somos nós mesmos. Tem um louvor que fala sobre isso, que o sacrifício somos nós. É eu que sou o sacrifício diante do Senhor. O sacrifício que nós vamos dar diante do altar do Senhor é a nossa vida, é a nossa disponibilidade, é a nossa disposição para fazer a obra. E assim os discípulos foram avisados, foram preparados para fazer a obra de Deus. E não seria fácil, eles passariam por constrangimento, eles seriam ridicularizados publicamente, eles seriam rejeitados, eles seriam, através do Evangelho do Senhor, o qual nós vamos ver mais à frente, pessoas que trairiam a eles, assim como Jesus foi traído. Meu querido, se você está listado no exército do Senhor, aconteça o que acontecer, se Deus te chamou, não desista do seu chamado. Se Deus te deu uma unção, se Deus te deu um chamado, lute, ore ao Senhor, busca Deus, faça a vontade dele. Não importe
que se você tem que fazer a vontade do Senhor, você tem que ficar na portaria, tem que entregar prospecto, tem que evangelizar, não importa, faça a obra de Deus, diga que o reino de Deus é chegado, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, dias que não crerem mais em milagre, dias que o inimigo, ele tem escarnecido do povo de Deus, de uma maneira terrível pela internet, principalmente pela internet, quem acessa a internet, vê ali pessoas brincando com o povo de Deus, ridicularizando o Evangelho, muitas das vezes porque deram brecha, mas sabemos que a Bíblia diz: ai daqueles por quem vier o escândalo. Necessário é que venha o escândalo, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Melhor era que nem tivesse nascido. Então que possamos orar ao Senhor, para que nós venhamos ser uma bênção na mão de Deus. Primeiro ponto que eu quero nessa noite é frisar: se você foi escolhido por Deus, esteja preparado. E Deus falou comigo ontem à tarde: se posicione, tome posição no seu chamado. O diabo não brinca de diabo. Eu sempre, no começo do meu ministério, eu preguei várias mensagens sobre pessoas que são usadas somente para derrubar homens e mulheres de Deus. Pessoas que são levantadas pelo diabo para destruir o propósito de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E se nós não nos apegarmos ao Senhor, se nós não nos apegarmos ao propósito de Deus, como Davi, que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor amava Davi de uma maneira muito grande, ao ponto de Davi cometer um homicídio, cometer um adultério, e mesmo assim, ele se humilhando diante de Deus, ele falou: Senhor, crie em mim um coração puro e torne a dar-me um espírito inabalável. E ele fala mais: Senhor, me dê a certeza da minha salvação, porque eu quero pregar a tua palavra entre os povos, eu quero falar de ti. Davi tinha essa necessidade, e o Senhor continuou abençoando a vida de Davi. Mesmo Davi passando por adversidade, mesmo Davi passando por lutas, nós vamos ver que Davi teve dias longos. Davi foi um homem próspero, Davi foi um homem que Deus era com ele em toda a sua vida, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas dependências, ou seja, mesmo nos erros, aleluia, o Senhor estava ajudando a Davi. Você pode dizer aleluia? O Senhor estava erguendo a Davi. Mas a primeira parte que eu quero trazer nessa introdução: tome posição. A posição que Deus quer da igreja no dia de hoje é que o evangelho que nós pregamos, nós não éramos merecedores, nós estávamos desgarrados, Deus nos trouxe, Deus nos limpou, Deus nos lavou. Nós temos tido o privilégio de gozar nos dias difíceis das bem-aventuranças do Senhor. Temos visto as bênçãos de Deus chegando em nossos lares, em nossas famílias, os milagres acontecendo de maneira abundante. Você pode dizer aleluia? Posição. Tome posição diante do chamado de Deus. Se Deus te deu um chamado, tome posição. E essa posição, meu querido, Deus vai tratar do seu psicológico, Deus vai tratar da sua área espiritual, Deus vai tratar do seu casamento, Deus vai tratar das tuas finanças. Mas tome posição não só nos dias das adversidades, não. Quando você estiver bem na sua vida, quando você estiver crescendo, a cada dia se posicione diante de Deus, ouça a voz de Deus. A Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui, quando o Senhor comissiona os 12 e determina para que eles vão, e no nome do Senhor, diz o versículo 5 do capítulo 10 de Mateus, Jesus os enviou os 12, ou seja, enviou de 2 em 2. E a Bíblia fala que ordenou para que eles fossem pregar a palavra, dizendo que o reino de Deus é chegado. Quantos aqui
aleluia, tem profetizado isso sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a vida do ímpio. Olha, o reino de Deus já é chegado. Meu querido, Jesus já pagou o preço por você. Jesus já morreu por você. Jesus já, olha, lá naquela cruz, no Calvário, Ele já te deu a tua senha, Ele já liberou a tua vitória, Ele já liberou a tua cura. Você, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja conseguindo alcançar pelos olhos carnais, ainda que você não esteja vendo pelos olhos humanos, que vai acontecer o seu milagre, só se posiciona, só se coloca na brecha e determine que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado para que você vá pregar a palavra de Deus segundo o propósito de Cristo, segundo o chamado que Cristo tem te dado. Deus tem te dado um chamado. Todos aqui têm um chamado do Senhor. De graça nós recebemos e de graça nós vamos dar. Você pode dizer aleluia. É necessário, o reino de Deus é chegado. No capítulo de Marcos 14, quando nós vamos estar ministrando, e Jesus vai para o Monte Getsemane, e Jesus, muitas das vezes, na sua caminhada, o Senhor falou que Ele haveria de ser entregue aos homens, para que ali se cumprisse a vontade de Deus. Jesus pregou que Ele haveria de ser entregue, que era necessário que o Filho do Homem viesse morrer, viesse verdadeiramente ser entregue pela humanidade. Entenda bem isso, irmãos. O segundo ponto é entender que o Evangelho que eu estou pregando, a cada vez que eu avanço, eu estou morrendo para este mundo e eu estou vivendo para Cristo. Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque para mim é o poder de Deus. Para mim é o poder de Deus. Não cesse, não pare de falar do Evangelho. Tome tua posição. Jesus caminhando com seus discípulos, muitas das vezes Jesus falava para os discípulos que Ele iria morrer. Chegou no momento que quando Jesus ele fala que vai morrer, Pedro fala: Senhor, isso não vai acontecer contigo. O Senhor repreende Satanás na vida de Pedro, dizendo: Satanás, sai da vida de Pedro, porque tu não tem vez e nem parte nas coisas de Deus. E ele fala: Pedro, vigia, Pedro, porque Satanás tem sido andado para tirar a tua vida, mas eu tenho clamado por ti. Ou seja, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, até mesmo diante, às vezes, dos nossos erros, ou muitas das vezes dos nossos erros, mas Ele quer que nós nos posicionamos, para que Ele possa derramar mais da sua Shekinah, para que Ele possa derramar mais do seu poder. Porque Ele disse que iria para o Pai, mas nos deixaria o Consolador, e Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Diga aleluia. Nós vamos ver que Jesus, Ele repreendeu o diabo assim, face a face, na vida de Pedro. E disse: não adianta, tu não tem parte nas coisas de Deus. Falou: Pedro, vigia, Pedro, fica atento. E Pedro disse: Senhor, eu não vou te deixar, eu não vou te negar. Jesus falou: é necessário que eu seja entregue para os filhos dos homens, é necessário que eu morra. Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. O Senhor estava preparando o coração dos discípulos, ainda que eles não viessem entender no momento, mas Jesus estava preparando o coração deles. Capítulo 9 de Marcos, o versículo 30, conta a seguinte visão: e tendo partido dali, caminhava pela Galiléia. Não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receava em
interrogá-lo. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Então nós vamos observar que Jesus vinha preparando os discípulos, vinha falando acerca de que ele iria ser entregue. A caminhada que nós hoje estamos aprendendo no Evangelho, nós aprendemos bastante. Hoje os ensinamentos, vai ter teologia, vai ter seminário aqui na igreja. Quem tiver, tome posse. Você que pode fazer, faça. Aquele que está estudando, mas eu quero te dizer de algo: posição em entender que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é aos olhos do homem. Eu sempre prego a igreja visível, a igreja que os homens veem. Não, a igreja que Deus está contemplando, ela é invisível. Ela conhece o coração, ela sonda o coração, ela sabe do Espírito. Aí entramos lá em Jeremias: pensei o pensamento que eu tenho de vós, não pensamentos maus, mas pensamentos bons, pensamentos de paz, para trazer alegria, para trazer gozo. Deus quer nos abençoar. A igreja é visível diante de Deus. É aquela igreja que não está preocupada em se apresentar para os holofotes, não está preocupado em se apresentar para o homem, está preocupado em cumprir o chamado de Deus. E o chamado de Deus, meu querido, é para hoje, é para já, é para você determinar na tua vida que o Senhor é Deus, por intermédio de um telefonema, por intermédio de uma carta, por intermédio de um prospecto, por intermédio, aleluia, de uma oração, por intermédio de você parar e evangelizar, louvar, orar, cantar, ou dar assistência a uma pessoa que está necessitada. A obra de Deus carece de pessoas que venham ter sinceridade, venham ter compromisso com ela, sabendo que muitas das vezes você vai ser rejeitado, você muitas das vezes vai ser muitas das vezes ridicularizado, sabendo que muitas das vezes, por causa do Evangelho de Cristo, nós vamos ser, aleluia, entregues, até mesmo traídos, aleluia, porque essa é a intenção do inimigo. Aí nós temos que profetizar: maior é o que está em mim do que o que está neste mundo. Senhor, me guarda desses dias maus. Aconteça o que acontecer na minha vida, Senhor, me guarda desses dias maus, me guarda desses dias difíceis. Exemplo, eu vou colocar aqui o apóstolo Paulo, no capítulo de 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Olha o que Paulo diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim, ver o de mim e ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações que foi me dado, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Meu querido, você tem que amar a Jesus. Você tem que ter o amor de Deus dentro do teu coração. Você tem que verdadeiramente entender que se Deus deixou um espinho na tua carne, meu querido, seja qual for ele, meu amado, é quando tu está fraco é que você está forte. Mas você tem que se gloriar no Senhor, não se ensoberbecer. Paulo, ele foi um homem que ele teve muitas visões, muitas revelações, operou muitos sinais, mas Paulo procurava colocar sempre em primeiro lugar a Jesus, sempre em primeiro lugar o Senhor e Salvador da sua vida. Paulo procurava não se exaltar a si mesmo, ele procurava exaltar o evangelho do amor de Deus. Paulo, ele foi um homem que ele se preocupava em estar se apresentando como obreiro aprovado, porque o Senhor diz que nós lemos na palavra do Senhor que ele foi escolhido. Se nós lermos aqui no capítulo 2 Coríntios 1, ele fala: eu, apóstolo de Cristo, eu fui escolhido por Cristo. Se nós lermos no capítulo 4, ele fala: eu fui ungido por Cristo. Ele foi ungido, ele foi escolhido. E se nós fomos escolhidos por Cristo, fomos ungidos por Cristo para fazer a sua vontade, com certeza haverá as manifestações do inimigo, haverá os levantes no teu chamado, haverá o levante na tua caminhada, mas eu não tenho que me glorificar, nem me justificar, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu tenho 10 igrejas, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não, meu querido, você não precisa se justificar, você não precisa ficar tendo discursos para provar nada para ninguém. Isso aqui, irmãos, eu faço menção disso na minha vida. A única coisa que você precisa é continuar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, de graça eu recebi e de graça eu vou dar. Eu aprendi, Senhor, que da água que o Senhor me deu, ela flui, Senhor, rios de água viva. Ela não é simplesmente somente uma fonte, não é uma nascente de vida. E dentro de mim, Senhor, tem vida, tem poder, tem cura, mesmo nas adversidades, mesmo na fraqueza, mesmo nas injúrias, mesmo nas necessidades, mesmo nas angústias, mesmo nas perseguições. Por amor a Cristo, eu farei a vontade dele. Por amor a Jesus, por amor a Jesus que morreu por mim na cruz, aleluia, eu vou suportar essa aprovação, eu vou suportar esse escárnio, eu vou suportar essa seta, eu vou suportar esse espinho na carne. Por amor a Jesus, eu não vou deixar de fazer a sua vontade, porque nos dias de hoje, por pouco, muitos querem estar se justificando, auto se justificando. Porque para ser evangelho assim era melhor nem ser. Porque eu já fiz tanto. E nem isso, meu querido. Você, aleluia, só precisa estar no centro da vontade de Deus. Vai haver oposições, vai haver discursos muitas das vezes para confrontar aquilo que você levantou, mas a Bíblia fala, mais uma vez eu repito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que querem ver seu fim, eles verão um grande começo, porque Deus não te levantou para estar prostrado, Deus não te levantou para estar angustiado, Deus não te levantou para viver somente injúria. Não, é nas injúrias, é nas calúnias, é nas angústias, é nas perseguições que eu posso dizer: Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que muitos te deixam, ainda que muitos não entendam o que Deus está fazendo contigo, continue falando do amor de Deus, continue pregando a palavra de Deus, continue fazendo a vontade de Deus. Você pode glorificar ao Senhor dando uma salva de palmas bem forte, dizendo: aleluia, aleluia, aleluia. Porque ele está aqui falando no livro de Coríntios, porque pessoas queriam denegrir a imagem de Paulo. O que Paulo está falando aqui para o povo de Coríntio é porque pessoas queriam colocar, como diz, areia no seu poço, pedra no seu poço.
queriam dificultar aquilo que Paulo havia feito pela obra. E Paulo, ele se justifica somente no Senhor. Eu vou me gloriar no Senhor, eu vou me gloriar nas bênçãos, nos livramentos, nos escapes, em vez de ficar praguejando, falando, amaldiçoando, fazendo fofoca, falando do outro. Meu querido, se levante e testemunhe no poder de Deus. Poxa, você tem uma paciência, eu aprendi a lidar com as dificuldades. Poxa, como é que você suporta isso? Porque Deus me deu essa cruz, eu vou levar até o fim para a glória de Deus. Como é que você aguenta? Não é eu que aguento, é o Senhor que me sustenta. É Ele que me dá vigor todos os dias. É Ele que renova minhas forças todos os dias. É Ele que me ajuda todos os dias. Você pode observar que ele chega aqui no versículo 11, 12. O que ele fala? Fui nessa gloriar-me. Vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Porque pessoas queriam pegar Paulo e ver o fim dele. O trabalho que Paulo havia feito aqui com o povo de Coríntios, muitos queriam jogar um cobertor, eu posso colocar desse jeito. Muitos queriam tomar a posição, porque Paulo estava ausente. Mas Paulo deixou bem declarado no versículo 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilha. Você pode dizer aleluia. Meu querido, não pode. Fale o que quiser. Eu louvo ao Senhor, porque, meu querido, as bênçãos que eu tenho para contar são maiores do que as minhas perseguições. As bênçãos que eu tenho para contar, é uma história. Eu quando às vezes acesso ali a internet, algumas coisas que são no computadores, desde 2000 só no ministério como pastor, desde 1998 até os dias de hoje, é tanta glória, é tanta gente. Quantas pessoas já estão no céu de glória, que passaram por esse ministério? Quantas pessoas estão em outros países que casaram nesse ministério? Quantas pessoas já estão nos seus ministérios que passaram por esse ministério? Eu louvo ao Senhor, porque em tudo o Senhor tem me dado saúde, tem me dado força, tem me dado condição, e é isso que Deus quer falar nessa noite contigo. Ele tem te dado força, Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado condição. Então glorifica o nome dEle, aleluia. Ele não é mais e nem menos do que ninguém. Aqui Paulo está falando sobre isso, sobre reconhecimento. Aonde chega o meu limite, aqui começa o teu e o meu para. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que entender isso, meu querido. Então, se eu sou líder, ou se eu sou liderado, eu tenho que aprender aonde está o meu limite, aonde eu começo, aonde eu paro. Por isso é que Deus exalta os abatidos e Ele abate o soberbo, porque Ele dá graça aos humildes. Mas a soberba procede à ruína. Que possamos pedir misericórdia ao Senhor, diga aleluia. Havia sinais no ministério de Paulo, versículo 3: porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me deste gravo. Ou seja, eis aqui que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu, preste bem atenção nesse versículo 15, repita comigo: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Meu Deus, eu tenho chamado. Quer fazer a obra de Deus?
Às vezes eu falo assim com as jovens aqui, falo assim, você vai casar com o pastor, tá amarrado, pastor. Não precisa casar com o pastor para passar a prova, não. Você precisa só casar com o homem de Deus. Homem de Deus só entra em prova. Homem de Deus só tem luta. Tem muita bonança e bênção, mas o homem de Deus está sempre ali, ó, de joelho, de oração, de consagração. Mas você não precisa muito não. Eu não vou casar com o pastor não, porque eu quero curtir muito. Curtir, casa somente só com homem de oração, casa somente com homem de compromisso com a obra de Deus. Meu querido, se você não tomar posse, se for pedra de tropeço na vida dele, Deus tira você e coloca outro. Meu querido, faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Eu quero saber de ser pastorada, mulher de pastorada. Realmente, olhe para isso, mas só case com um homem de Deus, um homem que tem integridade, um homem que queira fazer a vontade de Deus, que queira pregar a verdade, que fala, olha, se for necessário ter convosco, eu me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos muito, vocês ainda me amam menos, não me importa, porque o meu galardão vem do Senhor. Aleluia! A minha bênção vem do Senhor, meu querido. Todos estão esperando algo que somente vem encher o seu ego, preencher o seu ego. Aprenda a fazer a obra. Você tem chamado, então, amado, não fique preocupado, meu querido, se você não está sendo correspondido às alturas do homem, porque o reino de Deus não é comida, é gozo, paz, alegria. Gozo, paz e alegria. Se eu quero ter um chamado de Deus, não vou desistir do meu chamado. Paulo fala que sofra eu, mas não sofra a obra. Paulo, ele está falando isso porque aqui este povo era um povo que estava tentando contra a vida dele. Versículo 16 e 17. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, enviei com ele a um irmão. Porventura Tito aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito? Sobre as mesmas pisadas, cuidais que ainda nós desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Você pode dizer aleluia. Olha o versículo 20, porque aqui muitos estavam acusando Paulo, que Paulo fazia a obra por dinheiro, mas só que era o contrário. Eles estavam entrando no lugar de Paulo, acusando Paulo, procurando abafar Paulo, mas visando somente os benefícios da terra. Porque, meu querido, quem faz a obra de Deus por amor não visa interesses, não está preocupado, meu querido, em receber nada. Não está. Não precisa estar se justificando. Aqui tem os obreiros, tem os diáconos. Eu falo para cada um, fica na de vocês, quietinho. Sabe por quê? Tem os levitas. Há 20 anos atrás, eu falei para uma jovem, há 20 anos atrás, eu vou fazer 22 anos, eu falei para uma jovem, ovelha limpa, todo mundo quer. Está limpa, está bonita, tem dom, tem talento, todo mundo quer. Agora na hora que está endemoniada, presa, amarrada, esquecida, muitas das vezes, irmãos, igual o lixo mesmo, ninguém quer lá jejuar, orar, pagar o preço, para dizer, olha, tua vida vai mudar, teu cativeiro vai mudar, tua sorte vai mudar, porque o reino de Deus é chegado, a tua vida vai ser abençoada para a glória de Deus. Depois que está bonito, todo mundo quer, todo mundo chama, vem para cá,
Vou dizer algo para você, fica ligado, no tempo certo Deus vai te exaltar. Você não precisa pular cerca, você não precisa passar a porta antecipadamente. No tempo certo, Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar no patamar que Ele tem te chamado. Se é pastor, se é missionário, se é homem de pegar para as nações. Mas não precisa você se apressar, não precisa você querer fazer discursos para se apresentar, ou até mesmo prejudicando outras pessoas para crescer. Não, você não precisa disso. Diga para o seu irmão, você não precisa disso. Pergunta, deixa eu ler aqui o versículo 20 e 21. Porque receio que quando chegar a vós não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não queres, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, distrações, mexericos, orgulhos, tumulto. Paulo era homem de fé, ele já sabia o que o negócio estava feito. Que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não arrependeram da imundície e da prostituição e da desonestidade que cometeram. Paulo, olha, eu estou indo ter com vocês aí, mas eu sei que eu não sei nem como vocês vão me receber quando eu chegar aí, se eu chegar. Sabe, porque eu creio que vocês já não vão me amar mais igual vocês me amaram da primeira vez. Vocês já ouviram tanta coisa, mas eu oro a Deus, eu choro, que Ele enche meu coração de amor, para orar pelos perdidos, para orar pelos desviados, para orar por aqueles que um dia conheceram meu Deus, e vocês desviaram Ele, e vocês desvirtuaram Ele. Paulo tinha essa consciência, Paulo tinha essa visão, Paulo tinha a visão de um chamado. O bom pescador, meu querido, ele tem que sobreviver, a sua pesca não falta. Diga para o seu irmão, bom pescador, ele tem que sobreviver, a sua pesca não falta. Diga aleluia, diga aleluia, aleluia. Nem que seja pesca de milagres, o Deus vai fazer milagre na tua vida. Diga aleluia. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor, coloca a humilhação. Eu me humilharei, seu nome gritarei. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber, não importa a multidão. Agora, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso é do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Aleluia. Olha para mim, Senhor. Somente isso. Eu falei ali agora para o obreiro Jorginho, irmão Jorginho, eu fico feliz pela sua vida, por muitos aqui, porque vocês não são mais um no meio da multidão. Vocês são aqueles que botam a mão na obra e faz. Vamos colocar a mão na obra e fazer a obra para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. Com carro, sem carro, com chuva, sem chuva, não importa a condição, eu vou fazer a obra do Senhor. Ponto importante que eu estarei fechando nesta mensagem. Judas Iscariote. Por quê? Muitos perguntam, o Senhor escolheu a Judas, e Jesus sabia que Judas iria trair ele. Por que Jesus escolheu ele? Meu amado, Jesus foi bem declarado que ele haveria de ser entregue, que ele haveria de morrer. Já lá em Isaías 53, já diz que ele viria para ser entregue por mim e por você. Morte de maldição, seria entregue como ovelha para o matadouro.
e não iria falar nada. E estaria levando sobre ele, através das suas enfermidades, das suas feridas, as nossas maldições, as nossas enfermidades, estaria sobre ele. O Senhor não escolheu Judas para Judas trair ele. Mas Judas foi um daqueles inconformados, um daqueles que está no meio, caminhou com Jesus, orou, disse que ele mandou de 2 em 2 para orar, para expulsar. Judas também foi. E nós vamos ver mais à frente Judas traindo a Jesus. Mas por que Judas trai a Jesus? Será que ele esperava de Jesus? Escute bem, guarde isso. Aquilo que ele achava que iria obter como homem. Poxa, se ele é o Messias, eu sendo tesoureiro aí, eu vou ficar rico nessa história. Eu andando com o Messias, como Eliseu e Geazim, né? Eu vou ter o melhor da terra. E Jesus muitas das vezes nos leva a passar provações, dificuldades, para testemunhar que Ele é Deus. E muitos olhar para você e dizer: poxa, tu é diferente, tu é cristão, tu é um homem ou uma mulher de Deus, independente das circunstâncias. Com certeza Deus vai te abençoar e vai te prosperar em tudo que você pedir, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Mas eu estou falando sobre chamado. Judas andava com Jesus e ficava preocupado quando alguém dava uma oferta bem alçada. Judas, eu creio que ele deve ter ficado insatisfeito quando Jesus faz os milagres dos pães e dos peixes, e ele fala assim: agora recolhei a sobra. Imagina Judas tendo que abaixar no chão, pegar a sobra dos pães, dos peixinhos. Que humilhação, né? Poxa, eu fui chamado para pegar pão dos outros, resto de pão, resto de peixe. Tem muitas pessoas assim, que está servindo o Senhor insatisfeito, muitas das vezes querendo do homem ou de Deus aquilo que você ainda não tem, você ainda não se converteu ainda. Porque a hora que você se converter, meu querido, quando você falar assim: olha, ali tem um culto de ação de graça, opa, se eu não estou fazendo nada, estou lá. Opa, ali tem um culto, opa, já estou lá. Eu não quero saber se eu vou pregar, se eu não vou. O meu irmão vai se alegrar, eu vou me alegrar com ele, diga aleluia. Acabou? Vai alegrar. O povo de Deus, irmãos, é um povo que se alegra. E nós estamos vivendo esses dias. Por que Judas, caminhando com Jesus, ele manipulou no seu coração que aquele que ele beijasse, aquele seria o Messias. Ele havia vendido Jesus. Entenda bem, Judas não se arrependeu daquilo que ele fez. Judas entrou em depressão, ele entrou em angústia. Ele se suicidou porque ele entrou em angústia, ele entrou em depressão, ele não se arrependeu. Por que eu li sobre os discípulos? Para dizer para você, seja o que tenha acontecido na sua vida, se arrependa, tome posição, fale para Deus, confesse o teu erro, te conserta, entre em compromisso, conserta o teu altar, entre em aliança com Deus, porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Não fique acompanhando Jesus na expectativa de só falar que Ele é Deus. Se eu for o crente Tomé, eu só creio se eu ver. Não, meu querido, já vai agradecendo, já vai adorando, ainda que tu não esteja sentindo nada, porque a fé você não vê Ele, o Espírito Santo você não vê Ele, mas eu creio que Ele está aqui dentro. A fé é o firme fundamento, eu creio, Senhor, na minha vitória. Oh, aleluia, eu já posso tomar posse, Senhor, aleluia. A minha irmã me entregou um chaveirozinho, todo chaveiro que me entrego, eu profetizo algo sobre ele. Um dia me entregaram um chaveiro, eu falei: Senhor, esse aqui é o chaveiro de um carro, e assim foi. E a irmã me entregou um chaveiro esses dias, eu falei: Senhor, e até hoje eu não profetizei não, mas esse chaveiro aqui é de eu colocar a minha chave da minha casa para a glória de Deus. Está aqui, Senhor, está nas tuas mãos.
Aí a irmã falou assim: ó, pastor, a minha unção que está aí, vem para cá. Eu digo: tá bom, irmão. Então assim seja, diga aleluia. Aleluia. Ele tá ligado, tá certo. Fé, irmãos, fé. Você não precisa. Se você não está satisfeito, se você acha por que Judas estava insatisfeito caminhando com Jesus, quando ele viu aquela mulher entregar aos pés do Senhor, como foi ministrado aqui, um ano inteiro de trabalho ali, através daquele nardo, daquele perfume, através daquela essência, e ele dizendo no seu coração: ela está jogando fora, isso era para ser entregue para os pobres. Ele tinha um coração ambicioso, ele tinha um coração corrompido, ganancioso. Ah, meu querido, Deus não se deixa escarnecer. Deus até te escolheu, mas Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer te restaurar. Nós temos que ser livre do pecado, livre da mentira, livre da maldição, livre do orgulho, livre da altivez. Diga aleluia. Nós devemos descer ao pó, como Paulo via ali o povo de Corinto se levantando, contradizendo, ao ponto de Paulo dizer: olha, se vinha outro e vos pregar outro evangelho, é anátema, não aceite outro evangelho. E Paulo fala: eu estou orando ao Senhor, eu estou me humilhando, para quando eu for ter convosco, eu vim orar por aqueles que se desviaram, por aqueles que entraram em prostituição, por aqueles que não suportaram ouvir da boca de vocês o jugo. Esse é o lutador do evangelho. Quem tem chamado tem amor pelas almas. Quem tem chamado, meu querido, não despreza as almas. Quem tem chamado não para de lutar pela igreja do Senhor. A igreja somos nós, a igreja é teu irmão, a igreja é a igreja que Deus tem colocado aqui na rua Cristiano 40, ali na rua Cristipió número 9, o qual muitos escruzam os braços e só está esperando o pior. Mas eu quero te dizer: o melhor de Deus está por vir. Aleluia! O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Aleluia! Glória a Deus! Imagino eu, Judas, dizendo assim: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia se cumpra a tua vontade. E ali a Bíblia fala que ele é angustiado, meu querido, angustiado na sua alma, sabendo que ia morrer. E ali o diabo e Judas dizendo: esse Cristo aí se deu mal, curou tantos, até na cruz o diabo tentou, irmão, livrou tantos, agora ele vai ser vendido por 30 moedinhas. Quero ver o que vai ser da vida dele. O que resultou? Judas traiu o Senhor porque ele deu lugar ao diabo, porque a Bíblia diz que quando o Senhor foi ceiar, ele disse: aquele que colocar a mão comigo no prato, no pão, esse há de me trair. Ele olhou para Judas, que o diabo já tinha entrado nele, e falou: Judas, vai e apressa o que tu tem que fazer. Que o diabo entrou, ele deu lugar ao diabo, e a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Se der lugar ao diabo, ele vai usar. Se der lugar ao diabo, ele vai lançar, como tem lançado na vida de muitas pessoas, a amargura, o vazio, uma terra seca, depois do Senhor ter adubado de ter feito uma videira verdadeira. Diga aleluia. Muito cuidado. Não pense que Deus se deixa escarnecer. Deus está preparando coisas grandes para você. Assim como Jesus veio, aleluia, e quando ele foi traído, diz a palavra do Senhor, que até um jovem, eu achei interessante quando eu li isso aqui no versículo 49, todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos fugiram, e um jovem seguia envolto em um lençol sobre o corpo,
nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Rapaz, seguir a Jesus como eu quero é muito bom, rapaz. Ele estava nu em cima do aqui, ele está nu. É cada coisa que a gente aprende. Jesus, esse jovem até tentou, sabe? Mas quando descobriu o que você está fazendo aqui, agora se mandou. Se mandou, correu. Mas eu quero pregar que aqueles que estão pensando no teu fim, digo, os que estão pensando no seu fim, os que estão investindo no teu fim, verão um grande começo, porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a fiel testemunha, é Ele que testemunha por mim, é Ele que me justifica, é Ele que me abençoa, é Ele que ressuscitou por mim e me deu vida e vida com abundância. Você pode ficar de pé e glorificar ao Senhor, dando uma salva de palmas bem forte para Ele e dizendo aleluia. Mas aplauda mesmo a Ele dizendo aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que você possa ser fortalecido nesta noite. Que você possa entender na tua vida que Deus não te chamou para somente ficar no meio da multidão. E também Deus não te escolheu para ficar fazendo picuinha. Por isso que Tiago fala, não deis lugar aonde é. Porque ele anda ao vosso derredor 24 horas, procurando a quem possa tragar. Muito cuidado. Não fica com picuinha com Jesus não, você só perde. Paulo fala, pode porventura o vaso mandar, o barro mandar no olheiro? Não, o olheiro tem poder sobre o vaso. Então se ele tiver de quebrar você 5, 10 vezes, ele vai quebrar. Mas ele vai fazer sempre o melhor para você, diga aleluia. Aleluia. E eu só vou deixar aqui para vocês, não precisa abrir em Atos capítulo 1, o versículo 17, que diz assim, 16, varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, e alcançou sorte nesse ministério, viu? Ele alcançou sorte. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Meu querido, fique ligado no Senhor, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome o outro o seu bispado. Meu querido, é necessário que você esteja ligado no Senhor, muito ligado, muito ligado, fica ligado. Judas teve a sorte conosco, foi escolhido pelo mestre, mas não teve arrependimento, andou com o Senhor com o coração malicioso. Não fica preocupado com a malícia não, meu irmão. Eu confesso para os irmãos que todos os dias eu falo para a irmã Eliane algumas coisas, e ela fala assim, pastor Silvio, eu digo assim, irmã Eliane, enganou-se o coração do homem mais do que todas as coisas. Tem palavras que eu estou falando aqui que é da boca para fora, elas estão todas repreendidas, porque o meu espírito, que é o Espírito de Deus, está me quebrantando, e nada do que eu falei vai acontecer. Mas às vezes é um desabafo, a gente fala um desabafo, vai dar um desabafo assim, joga tudo para fora, plafut. Aí você fala, Senhor, está tudo amarrado que eu falei, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Eu não vou seguir meu Jesus crucificando meu Jesus. Como é que eu crucifico meu Jesus? Traindo meu irmão, fazendo pouco caso da obra, não levando a obra a sério,
fazendo a obra como eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero. Muito cuidado, irmãos. Não deis lugar ao diabo. Não deixe que o inimigo venha se aproximar de você. E o medo, a perseguição, as injúrias, a calúnia, venha te tirar da presença do Senhor. Coloca a sua mão no seu coração. Aleluia. Essa mensagem hoje é uma mensagem que eu sei que foi estendida, mas é para o teu despertamento. É para você tomar posse, para você entender que o teu chamado, ele é muito grande. Diga aleluia. E na medida que tu for crescendo, tu vai encontrar um Judas na tua frente, tu vai encontrar um acusador, tu vai encontrar uma tribulação, você vai passar muitas das vezes por fome, por frio e também, aleluia, muitas das vezes por escárnio. Sabe por quê? Porque meu é o caminho de Jesus, é estreito, é apertado, meu querido, mas grande é o galardão, grande é a vitória. Diga aleluia. Grande é a vitória. Diga, eu tive sorte de ser escolhido. Fale mesmo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Então faça menção disso e se encha da presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e faça a diferença nessa geração. Faça a diferença nesses dias de hoje. Aleluia. Vamos fechar no Senhor. Amém. Coloca a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Labragas. Aleluia. Se a geração escolhida por Deus, quer tocar no céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar no céu, quer tocar no céu. No céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar no céu. Jesus, é tempo de vigiar e orar. é verdade. É tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. Senhor, esse é o tempo do Senhor. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois
renuncia ao pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Até tocar o céu. Onde buscar, onde adorar. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Onde buscar, onde adorar. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, Louvado seja Deus. até tocar o Aleluia, céu. aleluia. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Glorifica o Senhor. Aleluia. Diga, eu tenho um chamado de Deus. E não vou parar. Eu fui escolhido por Deus. E nada vai me parar. Diga nada. Nada. Em nome de Jesus. Então que você faça a menção dessas palavras. Que você possa ter anotado. Que você possa orar, que você possa dizer: Senhor, não importa a luta, a tribulação, a angústia, as perseguições, as calúnias, não importa. Os discípulos foram preparados para isso. Paulo foi preparado para isso. Paulo diz, aleluia, convém que, aleluia, o Senhor, aleluia, seja exaltado na minha vida, aleluia. Convém que o Senhor, aleluia, eu morra e o meu Deus cresça a cada dia, aleluia. Oh, meu amado, toma posse. Você foi preparado para servir ao Senhor. Seja qual for o momento, você foi chamado, escolhido para fazer a obra de Deus. Agora, qualquer coisa, a pessoa já está o tempo todo mudando de igreja, o tempo todo, não se sustenta, não se alicerça, não assume uma responsabilidade. Assuma a responsabilidade, assuma o compromisso. Tu vai ver muitas bênçãos na sua vida, tanto espiritualmente falando como materialmente. Isso aí é notório. O Senhor disse: nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que vos ama, Ele vos ama, Ele te ama. Tu é filho, tu não é bastardo, tu é amado, aleluia, tu é escolhido, tu foi chamado para ter sim o privilégio de vencer nessa vida. Quero dizer aí para o casal, toma posse, que até o casamento de vocês, o dobro de tudo na vida de vocês, Deus vai prover. Continua em oração, em propósito, em busca, não só na sua vida, mas aqueles que estão aqui, que até o final deste ano, leve a sério, procure falar das coisas boas, procure abençoar o teu próximo, procure abençoar o teu irmão, procure falar bem do seu ministério, procure estar ligado no Senhor. Não deixe o diabo vir roubar a sua bênção, não deixe eliminar as tuas forças, aleluia, não deixe ele te enfraquecer. Seja um vencedor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa terça-feira. Obrigado pela tua igreja presente. Obrigado, Deus, por passar mais aqui uma noite no privilégio de desfrutarmos da palavra e do conhecimento do Senhor. Pai,
que esse versículo do capítulo de 2 Coríntios 12, versículo 15, venha se cumprir na minha vida todos os dias. Nesta igreja, que ainda que venhamos a amar mais, que ainda que venhamos, meu Deus, fazer mais a sua obra, e ainda que venhamos ser menos amados, mas se é para ti, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Que ainda que venhamos nos cansar e nos desgastar por amor à obra, Senhor, ainda que não venhamos ser reconhecidos, eis-nos aqui, eis-me aqui. Esse é o chamado aos olhos de Deus. Você foi chamado por Deus e Ele te justifica, porque Ele não vai permitir que o justo fique desamparado e a sua descendência fique a mendigar o pão. Ele não vai permitir, aleluia, que tu fique prostrado, porque Ele te levantou para caminhar e te pregar o Evangelho, fazer a minha obra, curar os enfermos, aleluia, livrar os leprosos, aleluia, abençoai, porque o reino de Deus é chegado entre vós. Seja abençoado nesta noite, seja fortalecido nesta noite, aleluia, e creia que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Vai em paz, seja abençoado, e que a glória de Deus, a luz do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus venha estar sobre toda essa igreja e aqueles que esperam e aguardam a vida de Cristo. E toda a igreja diga amém. E graças a Deus, ele não salva bem forte ao Senhor. E aperta a mão do seu irmão, diga: vai em paz, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Estaremos aqui na sexta-feira às 9 da manhã e também às 19h20.